Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade na leitura da palavra hoje com Marcos capítulo 10, um capítulo também muito especial, e eu quero destacar com você hoje a partir do versículo 13. A palavra diz o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Sabe, queridos, Jesus está falando que para recebermos o reino de Deus, nós devemos ser como crianças, né? Às vezes Jesus tem uma determinada forma de falar que muitas vezes nós precisamos parar e pensar o que é que Jesus quer dizer com isso, né? Ele diz que para que nós possamos entrar no reino de Deus, nós precisaríamos nascer de novo, né? E alguém até perguntou para ele, Nicodemos, mas como poderia entrar no útero da minha mãe novamente, né? E nascer de novo? Claro que Jesus não queria falar isso. Da mesma forma aqui, né? Ele não está falando que a gente precisa ser criança para entrar no reino de Deus, né? Às vezes a gente acha que só quem vai entrar no reino de Deus são as crianças, e não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que entrará no reino de Deus aqueles que forem semelhantes a crianças. E o que é ser semelhante à criança? Ser semelhante à criança, queridos, é termos a simplicidade em receber o Evangelho de Jesus Cristo. Simplicidade. O fato de nós recebermos com simplicidade não quer dizer que nós não devemos ter uma fé profunda, né? Mas a profundidade da nossa fé não tem nada a ver com uma fé cheia de doutrinas e explicações, não. Tem a ver com simplicidade, tem a ver com profundidade, tem a ver com confiarmos no que Jesus nos fala, tem a ver com simplesmente obedecermos ao que Ele nos diz que façamos. Isso é ser como criança, é ter simplicidade, é ter ousadia em recebermos o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a tendência, muitas vezes, de nos atermos muito mais às explicações que os homens dão para esse Evangelho do que propriamente para a simplicidade do que Jesus está nos falando. E é acerca dessa simplicidade que ele deseja realmente nesses versículos nos chamar a atenção. Devemos ser como crianças, devemos receber o Evangelho de Jesus Cristo como crianças, com simplicidade, com ousadia, com poder, porque o Evangelho de Jesus Cristo ele tem poder, e é um poder para transformar, é um poder para nos aperfeiçoar. Mas sabe por que nós podemos ser aperfeiçoados por esse poder? Porque nós tememos a Deus. É uma outra característica de crianças. As crianças temem aos seus pais, né? As crianças temem àqueles que são autoridade sobre elas. E elas dependem dessas pessoas também. Nós também devemos temer a Deus, né? E temer a Deus é ter respeito por Ele, né? É entendermos que Ele é o nosso líder, que Ele é o nosso Pai. Mas é importante percebermos também que esse mesmo Deus, que é o nosso líder, que é o nosso Pai, que é o nosso protetor, Ele também é o nosso paizinho, né? Ele também é o nosso paizinho que nos acalenta, que nos compreende, né? Que muitas vezes não aceita o que nós desejamos fazer, e não aceita porque sabe que muitas vezes o desejo do nosso coração é enganoso, e o desejo do nosso coração pode nos levar a nos distanciar dele, nos distanciar das suas promessas. Mas apesar de não aceitar os nossos comportamentos que contrariam a palavra dele, ele nos aceita sempre, né? Sempre. Ele foi capaz de dar o próprio Filho
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, seja como criança, seja simples como uma criança, receba o Evangelho de Jesus Cristo com simplicidade, com ousadia e com poder. Amém? Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.